Olá a todos e todas, me chamo João Ricardo e este é o 5º episódio do podcast do Instituto de Ciências da Educação da UFOP. Este podcast tem o intuito de divulgar a produção do ICED e colaborar com a missão do Instituto de promover a formação de profissionais da educação nos níveis de graduação e pós-graduação, com justiça social e desenvolvimento humano. Na nossa primeira temporada, que é intitulada Contribuições do ICED para a formação de profissionais da educação no interior da Amazônia, nós pretendemos conversar sobre o ICED, seus cursos e sua contribuição para a sociedade. Eu gostaria de aproveitar esse momento inicial para agradecer o apoio da PROCE, por meio da Diretoria de Comunidade e Cultura, ao ceder o estúdio Encontro das Águas para a nossa gravação. O nosso 5º episódio é com o professor Dr. José Antônio de Oliveira Aquino, atual coordenador do curso de Licenciatura em Informática Educacional da UFOP. O professor José Aquino possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em Modelagem Computacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto no Instituto de Ciências da Educação, da UFOPA. Já foi pró-reitor de ensino de graduação e de pesquisa pós-graduação em inovação tecnológica da UFOPA. Foi membro do grupo de trabalho que elaborou o projeto acadêmico da UFOPA e contribuiu na proposta acadêmica do Instituto de Engenharia e Geociências e do ICED UFPA. Foi membro do GT-CESUMEC para bacharelados e licenciaturas interdisciplinares. Tem experiência na área de matemática com ênfase em física matemática. Professor Aquino, seja bem-vindo ao podcast do ICED. Muito obrigado. Para começar o nosso diálogo aqui, gostaria de perguntar: o que é estudado no curso de Licenciatura em Informática Educacional da UFOP? Talvez a pergunta deveria ser com maior ênfase, e eu vou lançar dessa forma: o que o egresso de informática educacional, em que áreas ele pode atuar? Então, com isso, a gente teria uma visão do que é ensinar. Então, ele pode ser professor de informática para o ensino fundamental e médio, ou seja, trabalhar nas escolas. Ele pode ser coordenador de laboratório de informática em instituições de ensino. Ele pode ser docente na capacitação em informática educacional para professores de diversas disciplinas. Ele pode também ser gestor, desenvolvedor e avaliador de softwares educacionais ou de materiais instrucionais por meio da utilização dos recursos tecnológicos. Então, na realidade, o que nós podemos vislumbrar nesse curso? É um curso inovador que abre uma gama de possibilidades para o aluno, onde o aluno irá trabalhar essencialmente tecnologias da informação, comunicação, no contexto do processo de ensino e aprendizagem. Então, além disso, além de ser um curso inovador, ele vai numa vertente que eu posso dizer única no ICED, que é a condição de ele ser verdadeiramente interdisciplinar, na sua essência, porque o profissional formado na licenciatura em informática educacional, ele tem que dialogar fortemente com todas as áreas da disciplina do ensino fundamental e médio, com matemática, com física, história, geografia. Então, esse contexto forte e interdisciplinar já está presente dentro da sala de aula. Resumindo aí, o que nós podemos ter? Tecnologias novas, o processo importante de ensino-aprendizagem, junto com essas novas tecnologias. Professor, parece um curso realmente bastante interessante. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para aquele e para aquela estudante que ainda está lá no ensino médio. Por que esse estudante, essa estudante, ela deveria ou ela poderia vir a cursar o curso de informática educacional? Qual seria a motivação a mais, digamos assim, para esse estudante escolher o curso de informática educacional aqui do ICED? Bem, nosso ouvinte ele tem que entender que quando você pensa em trabalho, você tem que ver duas condições importantes. Uma é o mundo do trabalho e a outra é o mercado de trabalho. O curso ele te propicia a entrada tanto no mundo do trabalho quanto no mercado de trabalho. No mercado de trabalho seria aquilo que é a função primordial do curso, que é um curso de licenciatura. Então, a atuação junto nas escolas de licenciatura te autoriza a trabalhar no ensino fundamental e médio, ou seja, na educação básica.
Então, o curso tem essa característica de lançar você efetivamente no mercado de trabalho. Aí você pode perguntar, bem, mas então, se eu estou no mercado de trabalho, o que eu vou fazer no mundo do trabalho? O que é o mundo do trabalho? O mundo do trabalho são aquelas atividades em que não é necessário você ter um determinado diploma ou um determinado curso para atuar nesses cursos. Vou dar um exemplo. Policial Rodoviário Federal, ok? Então, quando você faz um concurso para essa área, não é exigido que você seja do direito, da licenciatura, não. Ele só exige que você tenha um diploma de ensino superior. Então, você pode atuar como ou fazer o concurso, né? E passar no concurso e atuar posteriormente. Então, o que é muito interessante nisso? É que a maior parte das quantitativo de profissões, de trabalhos efetivamente que você atua, é mundo do trabalho. Então, você vai numa empresa de, por exemplo, construção civil. Então, você tem lá engenheiros, aí é mercado de trabalho, mas uma gama muito grande de profissionais de outras áreas. Eu vou dar um exemplo específico. Em geral, na parte de segurança da empresa e na parte da informatização da empresa, eles não exigem que a pessoa seja formada em informática ou formada em licenciatura em informática educacional, mas a pessoa que tem licenciatura em informática educacional tem dois atrativos assim importantes nessa função de tecnologias dentro da empresa. Qual delas? Primeiro, se ele se dedicar, ele pode ser gestor de tecnologia, ser programador, pode também atuar como coordenador de equipes de tecnologia dentro da instituição, mas ao mesmo tempo também ele pode atuar como aquilo que é o mais caro no processo de informatização de uma empresa, que é o treinamento. O treinamento, quando você vai informatizar uma empresa, são 3 custos principais, né? Você tem o maquinário, você tem os softwares e você tem o treinamento. Dentro desses 3, a maior parte das empresas não entendem isso. O maior custo é exatamente o treinamento. Então, o profissional de licenciatura em informática educacional, ele tem o conhecimento tecnológico da máquina, mas também pelo processo de ensino e aprendizagem, por exemplo, né, da máquina, do software, ele também tem essa outra vertente, que é a capacidade do processo de ensino e aprendizagem dentro de uma empresa. Então, a gama de possibilidades, além de ele poder gerar ou gerenciar o seu próprio negócio, né, a gama de possibilidades de ele atuar no mundo do trabalho é muito grande. Já adentramos, de certa forma, numa das perguntas que eu iria fazer, mas nesse sentido que o senhor fala, então, as oportunidades para o licenciado em informática educacional são boas no mercado de trabalho e também no mundo de trabalho. Partindo para outra questão importante para quem está conhecendo o curso, é saber qual é a duração do curso de licenciatura em informática educacional aqui da UFOL. Bem, a duração do curso é 4 anos, né? A duração mínima que o aluno faz é o percurso mais rápido que ele tem, é 4 anos. E ele pode ficar no curso até mais metade desse período, totalizando, então, 6 anos. Depois disso, ele é convidado, não pelo curso, mas pela regulamentação que a própria instituição tem, né, a tomar um posicionamento de saída. Mas uma coisa muito importante também hoje para a pessoa que está pensando no mercado de trabalho, no caso de licenciaturas, aí vale para todas as licenciaturas. É a política muito forte que tem sido feita nos últimos anos e que nós temos tido a informação, né? Que é o piso que nós temos para a educação básica, piso salarial. Esse piso, hoje, esse ano de 2023, vai chegar aí rondando a casa dos R$5.000, né? Quase 4.000, quase R$5.000. Ou seja, são poucas as profissões que inicialmente te dão essa condição. Ainda no mercado de trabalho, a profissão de professor hoje ela é atrativa por vários ganhos que a profissão tem, que muitas vezes ninguém conta. Por exemplo, é uma das profissões que te dão 45 dias, né, de férias. Isso é importante. Fora isso, nem todo o tempo que podemos dizer período letivo, o professor também está em sala de aula.
Existe o recesso do aluno, que o professor pode estar em planejamento, mas que é um tempo que ele não precisa estar em sala de aula. E existe o período das férias do professor, isso é um ganho. Mas existem outros ganhos que a maioria das pessoas não entendem. Por exemplo, o que nós chamamos de abono permanência. Para professores é diferenciado. O que é isso? Depois de um certo tempo de contribuição e de uma certa idade, o professor que continua em ação em sala de aula, ele não paga mais INSS. Isso é um ganho salarial forte para ele. Principalmente se a remuneração que ele tem já é uma remuneração boa. Porque quanto mais você ganha, mais INSS, imposto de renda, você paga. E se você, depois de uma certa idade, não paga mais o INSS, um professor que ganha aí em torno de uns... já existe isso, não é? R$8.000 por mês. Então, tem lá um ganho de R$1.000 praticamente por mês, até um pouquinho mais, para esse abono de permanência. Ele continuar sendo o professor. Além disso, ainda existem outros ganhos que a maioria das profissões não tem. Hoje, em toda a nação, tanto a educação básica na rede pública quanto na rede privada, se tem o que nós chamamos de plano de cargos e salários dos professores. Ou seja, ele tem mecanismo de ir melhorando a sua remuneração. E essa remuneração é melhorada tempo de serviço, qualificação, né? Quando ele faz uma especialização, quando ele faz um mestrado, quando ele faz um doutorado. Um outro quesito importante também para quem está pensando a licenciatura, e é importante, que é o contexto geral da licenciatura, são a possibilidade exatamente dessa formação continuada. É a facilidade que se tem, porque o país tem investido nessa formação continuada. Então, vamos supor, em Santarém, a maior parte dos mestrados que você tem aí levam direto para uma qualificação para professores. Isso é importante. E essa política que nos últimos 20 anos praticamente tem sido colocada pelo governo federal, aí o MEC, né, tem investido fortemente em qualificar os professores com mestrados profissionais. E agora, o ano passado, começaram os primeiros doutorados profissionais, que é para exatamente atender professores que estão em sala de aula na educação básica. Então, quando você coloca todos esses ganhos, realmente os cursos de licenciatura hoje têm um atrativo muito grande. E ainda tem uma brincadeira que eu faço com meus alunos, né? Você quer ganhar um pouquinho mais? Junta contra-cheque. Arruma uma parceira, um parceiro que também é da mesma área. Aí você dobra rapidamente o que você ganha. Tá certo, professor. Uma boa dica aí. Fica a dica para os ouvintes. Professor, mudando um pouco nosso diálogo aqui, eu gostaria de perguntar sobre esse período da pandemia e quais foram as maiores dificuldades encontradas pelo curso e como elas foram enfrentadas. A pandemia foi um tempo de aprendizagem. É importante você entender que, em geral, o ser humano aprende quando se encontra um problema, que é a base da pesquisa, né? A pesquisa, quando alguém entra para o mundo da pesquisa, é porque agora ele tem um outro olhar. Ele vê as coisas, parece uma matriz. Então ele consegue codificar as coisas que estão ali, ele consegue ver. Então ele consegue ver problemas que o conhecimento possibilitou ele ver esses problemas. Ok? Então, quando um problema, vamos dizer assim, complexo é apresentado ao ser humano, a solução desse problema requer muito esforço. E esse problema foi apresentado, no caso da pandemia do Covid-19, de maneira brusca, né? Não foi algo que foi introduzido lentamente. Então, nós chamamos isso na matemática, no modelo matemático, de um salto abrupto. Estávamos bem numa situação e, de repente, apareceu uma muralha na nossa frente, né? E quando você tem um problema apresentado dessa maneira, as soluções geralmente é tentativa e erro. Você não está preparado por aquilo, você vai fazer algumas tentativas. E, é claro, dentro dessas tentativas, nós tivemos muito aprendizado. Um deles é que aquilo que foi utilizado na pandemia como um mecanismo de você estar presente o mais
assim próximo e ao mesmo tempo distante, que eram as aulas virtuais aos alunos, é um bom mecanismo para você continuar utilizando em sala de aula. Também mostraram problemas que a gente sabia que estavam presentes, mas esses problemas ficaram bem mais nítidos. Por exemplo, a gente fala em 5G, 4G, mas os nossos alunos não têm essas velocidades aqui. E muitos dos problemas que nós tivemos foi de comunicação, principalmente nas atividades remotas que nós utilizávamos, o Google Meet, o Zoom, esses aplicativos que hoje estão aí para facilitar, né, o processo de ensino e aprendizagem. E isso ficou muito evidenciado. Qual é a evidência principal? Às vezes nós temos o equipamento, a universidade até cedeu o equipamento, mas não adianta ter o equipamento se você não tem a via que esse equipamento pode correr, né? Então, a falta de velocidade na internet foi um dos maiores problemas. Uma outra coisa que se mostrou muito presente e que eu tenho discutido agora em sala de aula é que nós pensamos que os nossos alunos que vêm atualmente, eles entendem de tecnologia. E aí não é verdade. A maior parte deles, por exemplo, eles entendem de Facebook, a maior parte deles entende de WhatsApp, eles são craque nisso daí, em colar uma imagem. Mas quando você diz assim, olha, vamos colocar o Google Drive como um repositório das nossas atividades. Então, eles não sabem criar uma pasta, eles não sabem compartilhar uma pasta do Google Drive, eles não sabem o uso de alguns aplicativos que são corriqueiros, como PowerPoint, ou outro tipo de apresentador. Não sabem manusear planilhas eletrônicas. Então, isso abriu um alerta para todos nós. Não é verdade que os jovens atuais tenham conhecimento dessa tecnologia do mundo do trabalho e do mercado do trabalho. Eles têm forte conhecimento das ferramentas de comunicação de redes sociais. E isso é um problema que a universidade tem que agora encarar, e nos cursos nós temos que entender esse mecanismo, porque o que eu posso dizer, lá atrás nós falávamos dos analfabetos digitais, né? Que era a pessoa que não conseguia mexer um mouse, não conseguia abrir um smartphone e manusear com o dedo as ações lá. Nós estamos num outro nível de problema, que é eles estão muito especializados em ver filme, em redes sociais, mas com pouco conhecimento nas tecnologias que são empregadas no mercado de trabalho e no mundo de trabalho. Muito provavelmente o mundo do trabalho deles poderia ser produção de conteúdos sociais, mas quando você pensa que eles vão atuar numa empresa e lá a empresa de repente vai precisar que eles tenham um conhecimento de um editor de texto, de planilha eletrônica, de banco de dados, eles não têm. Professor, fazendo um levantamento assim preliminar, acho que tem uma certa relação também com essa troca que nós tivemos, né? Hoje em dia as pessoas quase não têm os computadores, no máximo o notebook, mas a maioria tem acesso realmente a essas ferramentas por meio do celular, do smartphone, né? Que basicamente não usa tanto o Google Drive, não usa tanto planilha. Mas o importante é você saber que dá para fazer. Com né? certeza. Então, por exemplo, na minha sala de aula, eu mostrei para eles que isso tudo dá para fazer. Vamos pegar aí. Você pode transformar essa maquininha aqui, o smartphone, no teu computador. Você pode comprar um teclado, ok? Você pode comprar um teclado Bluetooth ou de cabo e você passa a não utilizar mais só os 2 dedos, né? Às vezes é só até o polegar, não são outros dedos a não ser esse. Então, você pode digitar normalmente. Você tem editores que são em páginas da internet. Então, são muito similares ao editor que você coloca num desktop, ou num notebook, ou num tablet. Aí o problema, você diz assim, mas o problema é a tela, que é minúscula. Não, você pode comprar um cabo com saída USB, HDMI, que você pode jogar para a tela. Então, o que você tem, na realidade, é o smartphone, quando você usa dessa maneira, como um computador. Então, dá para você fazer isso. O problema é que o smartphone é igual ao editor de texto. Quanto a pessoa usa de conhecimento do editor de texto? Às vezes, nem 10%.
Então, a maior parte do que você efetivamente pode fazer com o smartphone não se faz. Então, uma pessoa que tem um notebook hoje, nem precisaria, se ela tem um bom smartphone, ter um notebook. Se ela tem uma TV em casa, dá para ela plugar um cabo HDMI na TV e plugar um teclado no smartphone e usar ele normalmente. É claro que quando você vê alguns desses aplicativos, como planilha eletrônica, editor de texto, que eles estão na nuvem, em alguma parte da web, né, que você está vendo via web, você tem que ter conexão boa de internet. Então, aí cai de novo naquele nosso primeiro problema, que eu falei que foi o mais evidenciado agora na pandemia. Mas, mesmo assim, eu tenho visto muito pai se preocupando, por exemplo, vou comprar um notebook para o meu filho. E às vezes ele tem um smartphone que dá para fazer. O editor na nuvem, ele tem as mesmas características de um editor de desktop? Não. Ele é mais limitado. Mas, como eu disse antes, você não usa 10% dos recursos dos editores de texto. Então, lá estão presentes muito mais ferramentas do que isso. Então, nós não usamos bem a tecnologia. Isso que é um legal no curso da informática educacional. Você começa a ver essas ferramentas com outro tipo de possibilidade e de potencialidade que você pode usar. Então, eu tenho um notebook, mas eu não comprei mais, o meu notebook já está lá. E muitas vezes, quando eu quero usar, eu coloco hoje um teclado e eu tenho uma saída USB HDMI e boto no meu smartphone. E faço o mesmo trabalho que faria, pelo menos num notebook desse tipo, Chromebook, etc. É verdade, professor. Já vi muita gente substituindo até por tablet também, né? Por ter uma tela um pouco maior, já usa ali o tablet com teclado. Outro problema que nós acabamos enfrentando nos últimos anos, professor Aquino, é o corte no orçamento das universidades federais, das IFES. Na sua opinião, quais foram os problemas enfrentados pelo curso de Informática Educacional devido aos cortes de verbas que as universidades federais, e inclusive a UFOPA, têm sofrido nos últimos anos? Bem, nós temos alguma coisa chamada contenção, né, e temos os cortes. E agora, no novo governo, aprendi que o orçamento também pode ser modificado, né? Nós vimos agora a pesquisa também ser tirado um pouco de dinheiro da pesquisa. A explicação era para se adequar a alguma coisa, né? Então, até eu falei para o pessoal, sempre tem uma justificativa para você fazer a contenção e o corte. E agora também a mudança no orçamento. Isso sempre tem, de alguma maneira, não somente prejudicado a universidade, mas também prejudicado, por exemplo, a saúde, a pasta de transporte, né, de infraestrutura. E está muito ligado a uma falta de um planejamento na nação. Isso vem de muito tempo. Eu tenho 37 anos na universidade e vi várias vezes isso acontecer, todas as vezes que o orçamento não é aprovado no início do ano. Então, geralmente você faz ali, manda o orçamento em dezembro, começa a ser feito o orçamento em outubro, né, que é encaminhado lá para o Congresso, e aí vai tramitando lá, e de repente, por algum problema, não é aprovado em janeiro, aí a universidade tem os seus primeiros cortes. Quais são? Ela só trabalha, não somente ela, mas toda a autarquia, né, os ministérios, de forma 1/12 do que está previsto lá na LOA, né? E quando você tem a arrecadação, a gente tem que entender, né? Você não sabe quando a nação vai recolher de imposto em 2023. Você tem uma perspectiva. E aí várias conjunturas podem modificar essa perspectiva. Aí você tem, quando isso acontece, né, eles bloqueiam. Então, não está vendo o recurso de impostos que tem. Isso é duro, né? Porque a instabilidade da nação faz com que isso aconteça. Qual o problema disso? O planejamento todo também da nação fica prejudicado. Em que isso fere muito, por exemplo, a UFOPA e qualquer outra universidade? Ela tem um planejamento. Então, no momento em que você retira o dinheiro que estava ali no planejamento, alguma coisa vai acontecer desse planejamento. A obra vai atrasar,
infraestrutura vai ter ou postergada ou até mesmo cancelado algum tipo de obra, aí vai ficar aquela obra paralisada. Eu vou dar um exemplo claro. Provavelmente os nossos computadores dos laboratórios já estejam aí com algo em torno de uns 2013, 10 anos, né? 10 anos. A maior parte dos nossos computadores de laboratório. Então isso mostra uma tecnologia já muito defasada, muito mesmo. Hoje você tem mecanismo para você recuperar isso rapidamente. Por exemplo, você pega um notebook e você quer aumentar rapidamente a velocidade dele, bota um SSD. Então, olha só o que aconteceu. Esses problemas de não planejamento, ou de fazer o planejamento ser mudado atrasou, por exemplo, esse tipo de compra na universidade. E aí você podia dar um upgrade, ou seja, uma melhorada, uma atualizada nesse equipamento. E você não tem esse equipamento atualizado. A outra coisa é você ter recurso financeiro para efetivamente estar acompanhando as mudanças tecnológicas. Num curso de informática, não somente educacional, mas engenharia de software, qualquer coisa desse gênero, seja ligado à informática, isso é muito mais presente, né? Ou seja, a falta de recurso de você colocar rapidamente uma tecnologia causa um dano muito, muito grande. Porque as tecnologias hoje, elas estão aí sofrendo alterações muito rápidas. Aí você pode ver, né? Aí o pessoal tudo falando sobre o Chat GPT, né? Lançado em dezembro, olha. Janeiro, o mundo inteiro está falando. E aí, o que é que nós temos de tecnologia, de inteligência artificial? O que é que nós vamos fazer de projeto em cima do uso disso aí? Requer sempre investimento. E quando você tem isso de maneira cortada, não planejada, aí você corta o projeto, você corta o investimento. E a consequência disso é lá na ponta nós não temos tecnologia de última geração. Então, eu acho que fortemente, não é só a universidade, mas todos os ministérios, quando esses cortes acontecem, são prejudicados, né? No atendimento, na tecnologia que você teria e principalmente na infraestrutura. Por falta de quê? O Brasil não tem planejamento e por causa da nossa fragilidade econômica. Somos muito dependentes do mercado externo, somos muito dependentes de poucos produtos que nós colocamos nesse mercado mundial. Professor, nossa conversa aqui está muito bacana, muito interessante, mas a gente vai encaminhando para o final do nosso bate-papo e por isso eu gostaria de perguntar quais, na sua opinião, serão os maiores desafios para os cursos de licenciatura em Informática Educacional para os próximos anos. Bem, assim, vamos lá. Nosso curso é inovador. E seria uma boa pesquisa, até os meus alunos, vou deixar isso para o componente IBR, eles levantarem quantos cursos de informática educacional existem no Brasil. Essa é uma característica de um curso realmente naquilo que foi planejado para o UFOP. Assim, eu tenho muita crítica a curso tradicional. Né? Você me conhece, eu falo mesmo. Né? Então, por exemplo, cursos de engenharia. Essa semana, eu conversando até com um arquiteto amigo meu, foi meu professor lá na UBRA, o professor Reginaldo, um abraço a ele, e eu falava para ele, né? Ele está fazendo o doutorado aqui na UFOPA, no SND, e eu estava conversando com ele, né? Um dos grandes problemas nossos na Amazônia é que nós queremos replicar o USP, e talvez isso daí vai dar muita crítica na minha fala, porque a USP é a principal universidade brasileira, mas o maior, vamos dizer assim, projeção nacional e internacional. Mas eu não estou dizendo que não é para a gente imitar a USP. É a forma que nós queremos imitar a USP. Porque a USP ela replica nos seus cursos europeus, cursos que nós temos, vamos dizer assim, não a mesma situação no Brasil. Eu vou dar um exemplo claro. Eu moro num condomínio aqui em que as casas todas não têm telhado, aquela estrutura mediterrânea, que não é boa para a nação. Principalmente para a região amazônica, onde você, segunda-feira, eu acho que a chuva deu 63 milímetros. Então, comparar o Mediterrâneo com as chuvas que dão aqui na região
é algo, né, incomparável. Vou dar exemplo. Você tem a indústria brasileira que faz telha de fibrocimento para casa de pessoas pobres. E, geralmente lá as pessoas aquece a casa, não é para a nossa região. Então, a indústria da construção civil, por exemplo, é muito difícil eles terem produtos específicos para a nossa região, quantidade de água. A arquitetura, por exemplo, que eu estava conversando com o professor Reginaldo, não é adequada para a região. Lá onde eu moro, ele fez, e eu estava conversando, 2 moradias interessantes, que levam em consideração telhados para a região amazônica. Então você vê essas casas bonitas, aí o cara coloca calha, coloca rufo, aí quando começa, 2 anos depois, começa a vazar tudo para dentro de casa. Por quê? Não é uma estrutura adequada. Quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, onde dá muita neve, você vai ter estruturas adequadas, né? Eles fazem o telhado com uma inclinação muito acentuada para que a neve não fique acumulada no telhado e aí ele venha a cair. Então, a nossa engenharia não é uma engenharia para a Amazônia. A nossa arquitetura não é uma arquitetura para a Amazônia. E nós desvalorizamos tudo que nós temos aqui. Desvalorizamos a palha, desvalorizamos o cavaco. Alguém botar uma casa de cavaco aqui é só pobre, né? O cara não vai colocar. E aí mas o cavaco não é o melhor para a região, será? A palha tratada poderia ter um aspecto arquitetônico bom para a nossa região. Então, você tem essa característica. Você não deveria tentar replicar a USP, porque a USP não tem na qualidade, tudo bem, mas nos cursos tem que ser muito diferenciado. Por quê? Porque os nossos problemas, as nossas situações são diferentes. Então, eu fiquei muito triste aqui. Eu vou dar um exemplo claro, né? O curso de energia, né, que nós tínhamos na universidade, parece que ele não existe mais. Então, como é que é isso, né? Você tem uma localidade que, vamos dizer assim, que a produção, por exemplo, de energia por parte da energia solar, a energia elétrica tomando como base a energia solar, está aí presente. E aí você extingue. Lá eu conheço vários empresários aqui que têm buscado automação e controle fora da nossa região. E nós tínhamos um curso de automação e controle. E foi deixado. Por quê? A gente quer replicar algumas situações que não são da nossa região. Então, o curso de informática educacional foi um curso pensado, a gente nem sabe se existe outro fora, né? Assim, mas foi uma realidade nossa. Qual é a nossa realidade? Qualquer ouvinte aí nosso sabe que lá o laboratório de informática na escola geralmente fica trancado. Por quê? Porque nós não temos um profissional que realmente cuide, né? Eu presenciei laboratórios que não foram usados e foram perdidos, simplesmente porque a direção da escola achava que aquilo era um patrimônio que a escola não tinha como pagar, né? Ou seja, era a riqueza da escola. Aí coloca-se uma grade, uma porta com grade, um cadeado e a chave está na direção. E aí eu vi isso. Laboratórios que tiveram praticamente uso algum pelos alunos e que foram, algum tempo, vão sucateando, você vai perdendo, né, a tecnologia inovadora dele e foram ficando lá. Além disso, os cursos de informática, pouco ou quase, de licenciatura, pouco ou quase nada, trabalham efetivamente a tecnologia de sala de aula. Então, esse curso veio pensar nessa coisa. Vamos ver aí o que pode ser feito lá na escola amazônica, dentro da Amazônia brasileira. O que esse curso pode fazer? E aí eu digo muito. Imagine só você pensar o seguinte: um laboratório numa escola, ele não serve apenas para atender o aluno, um laboratório de informática. Ele deve atender também aos técnicos, capacitar esses técnicos dentro da escola. Ele deve ficar só para alunos de técnico. Que maravilha seria uma escola abrir, por exemplo, um curso de editor de texto, planilha eletrônica para a comunidade em torno dela.
capacitando para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho. Isso pode ser feito na escola. Isso cria para a escola uma situação em que a comunidade passa a ver a escola de outra maneira. Não é somente a formação do filho, da filha, do sobrinho, mas a minha formação, eu posso também estar dentro da escola de ensino fundamental e médio. Então, é uma ideia em que você pensa o problema da Amazônia. E esses nossos cursos deveriam ser todos assim. Ou seja, uma biologia, graças a Deus, nós temos ligada à Amazônia, isso é muito presente, né? O curso de História e Geografia presente na Amazônia. E cursos inovadores para a Amazônia, porque a Amazônia tem coisas que é só dela. Eu agradeço aqui a oportunidade, né, de estar dialogando. Acho fantástico, olha aí, tecnologia levando a uma condição que seria muito cara, né? Então, estamos com pouco equipamento aqui, mas com a possibilidade de atingir várias pessoas, porque temos uma condição similar a um investimento grande, que seria uma rádio, e que com pouco equipamento hoje nós podemos fazer isso e divulgar conhecimentos e ideias novas. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para conversarmos outra vez. Legal, professor. Eu que agradeço enormemente a sua participação aqui conosco no nosso 5º episódio e quero agradecer também a todos aqueles e aquelas que nos ouviram até aqui. Lembrando que vocês podem deixar suas sugestões ou críticas para nós, pode enviar por e-mail, pode também comentar no nosso canal do YouTube, onde esse episódio estará também disponível. E na descrição deste episódio, seja aí na plataforma de áudio, seja no YouTube, nós vamos deixar link para o site do ICED também, caso vocês queiram conhecer melhor o ICED. Lá no nosso site tem muitas informações. Lembrando que vamos ainda conversar mais sobre o ICED, ter a oportunidade de falar mais ainda sobre cada pedacinho que compõe o Instituto de Ciências da Educação da UFOPA. E nós vamos prosseguir com a nossa programação de lançar 2 episódios a cada mês, então fique aí antenado no nosso período de publicação, que é uma semana sim e outra não. Então é isso, agradeço bastante. Tchau, tchau. Até mais.